mas em alguns momentos você também se permitir: "Hoje eu não estou bem, Uhum, não quero conversar, quero ficar em casa, ou uhum. quero ficar na frente da televisão". Eu até ri esses dias que eu falei: "Olha, quando eu não estou muito bem e eu quero ficar sem reflexão muito grande, sem pensar na vida, sem filosofar, aí eu vou assistir os doraminhas". Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do Conversas que Cuidam da Mente. Aqui a gente fala sobre comportamento, emoção, histórias de vidas reais, sem romantização. Para isso, eu trouxe uma pessoa especial que é a Olga. Olga, diz pra gente quem é a Olga? Luz, eu sempre acho essa pergunta muito difícil. Eu sou uma produtora rural, nasci, fui criada na roça, também sou uma escritora, tenho várias atividades diferentes que eu gosto de fazer. O que a gente faz para a subsistência mesmo é a agricultura. Mas também escrevo, fui secretária de Cultura em Maringá, fui secretária de Políticas Públicas para Mulheres. Então, profissionalmente, fui professora, eu tenho várias atividades e diferentes entre si. Mas também sou esposa, mãe, dona de casa, avó de 2 meninos lindos. Hum. Então, creio que uma pessoa sensível, uma pessoa que já passou por muitos problemas na vida, eu já tive uma experiência pós-morte, eu já passei por um câncer. Então eu acho que eu sou uma pessoa teimosa, acima de tudo. Ai, E que ótimo. lutadora, eu acho que é uma característica minha. Resiliente. Resiliente, essa palavra a gente tem que assimilar, porque não há outra coisa, não há outro jeito de viver. Nós temos sim que ser resilientes, porque nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos, como nós sonhamos, e nós temos que aceitar aquilo que não é possível mudar, né. Eu sempre acho que sempre fui uma pessoa resiliente, menos quando eu era mais nova, né, de descendência Sim. espanhola, sempre fui uma pessoa muito ansiosa e muito justa no meu entendimento, mas também muito de cobrar de mim mesma e dos Uhum, outros uhum. que fizessem a coisa certa. eh, e então eu era uma pessoa um pouco mais nervosa e menos paciente do que sou hoje. A vida nos ensina, né, a vida nos Muito, ensina. muito. E você falando sobre isso, eu vou fazendo as minhas sinapses aqui. Eu fico pensando ali no controle inibitório. Para você trabalhar, né, você foi trabalhando sua flexibilidade, Isso, seu importante. controle inibitório, porque muitas vezes a gente quer falar, mas a gente para com a idade que nós vamos tendo, né, o Uhum, amadurecimento, a gente para, respira e organiza o pensamento e fala de uma forma mais amena. Que ótimo isso. exatamente. E a leitura ajuda muito nisso. Eu sempre digo, uma das coisas que eu mais gosto nos livros, né, que faço parte, sou membro fundadora da Academia de Letras de Maringá, é o conhecimento que a leitura traz do ser humano. Além da gente poder viajar, né, sem sair do lugar, que isso é clássico quando a gente fala de leitura, alguns livros como Crime e Castigo, do Dostoiévski e outros tantos, nos trazem um entendimento muito grande do ser humano. Então a leitura ajuda muito, a vivência, é claro, a maturidade emocional que a gente adquire com a idade e no lado profissional também, que é obrigatório. Uhum. Então isso vai fazendo com que a gente melhore o jeito da gente ser, o jeito de tratar as pessoas que estão ao nosso redor, e eu acho que faz parte, a gente só cresce dessa maneira, interagindo, estudando, Uhum. lendo, né, é a forma com que a gente tem de melhorar a si mesmo, né. Perfeito, Olga. E você falando aí, né, É. dá um pouquinho mais de detalhe, onde começou essa sua trajetória como escritora? Lendo, lendo bastante. Eu venho de uma família bastante humilde, o meu avô chegou da Espanha sem nada, né, com a malinha, começou arrendando pequenos pedaços de terra no interior de São Paulo, com trabalho manual. Uhum. Ali os filhos começaram a ajudar, demorou bastante para que ele tivesse uma pequena propriedade, e do meu avô foi para o meu pai, do meu pai, para a minha geração, e nós morávamos no sítio, não tinha livros. Aí mudamos para Maringá para que eu pudesse estudar, então já vim para cá
morávamos aqui pertinho no sítio. Viemos para Maringá quando eu fui entrar na primeira série, naquela época era a primeira série, e já com 7 anos. E o primeiro livro que eu tive em mãos, que eu tive meu, assim, que nós pudemos comprar, foi Tonico, me parece que era a coleção Vagalume, se não me engano. Uhum. Aí eu destampei a ler todos. E lendo, você fica com uma imaginação, né, mais frutífera, você começa a ficar com um vocabulário melhor, e eu começava a querer mudar o fim das histórias, né. Querendo me intrometer nas histórias dos outros escritores, eu comecei a escrever. Inicialmente, nas últimas folhas do caderno, porque eu era uma criança muito agitada, e às vezes terminava a atividade mais cedo, ou a professora me colocava para ensinar os colegas, ou ela dizia: "Olha, fique desenhando", me dava outra atividade. Eu comecei a escrever como se fosse um diário, Uau! de trás para frente no caderno. E foi assim que apareceram as primeiras poesias, já com 12, 13 anos, assim. Era uma forma de eu poder também me controlar. Uhum. E olha que eu era uma super fui, assim, muito estudiosa, sempre querendo ser a primeira da sala, mas quando pequena, eu fui diagnosticada com um problema mental e que os médicos disseram para minha mãe que eu jamais seria qualquer coisa na vida e que teria problemas seríssimos de aprendizagem. Tomei Gardenal por 7 anos, depois diminuí para Tegretol. E contrariando isso, e por isso que eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, contrariando todas as expectativas, eu acho que dei certo. Com Eu fui certeza. sempre muito estudiosa, sempre fui a primeira da sala, comecei a escrever. Aí houve em Maringá um concurso de poesias da Cultura Latina do Paraná, Sociedade Cultura Latina do Paraná. E eu juntei alguns poemas, o livro teria que ser pequenininho, no Uhum. máximo com 40 folhas, 40 páginas, né, Uhum. 20 folhas. E eu juntei poesias que eu tinha ali escritas entre 12 e 15 anos e mandei para o concurso. E eu fiquei em terceiro lugar. Uau! A pessoa que ficou em primeiro teve o livro publicado pela sociedade. Eu fui convidada para participar da então UEMA, que era a União Maringaense dos Escritores, Uhum. e acabei lançando esse livro por conta própria, incentivada pelos colegas. Desse grupo que formava a União Maringaense dos Escritores, e eu tinha 18, 19 anos, era a mais novinha da turma, surgiu a vontade de criarmos a Academia de Letras de Maringá, que foi criada então em 97, 1997, 7 de setembro de 97. E eu fui uma das fundadoras, e de lá para cá, eu não me considero uma escritora, porque não faço disso a minha profissão, é mais um hobby, Uhum. mas gosto, a academia é quase que uma confraria. E daí eu participo também da União Brasileira de Trovadores, seção de Maringá, do Centro de Letras do Paraná, da Sociedade de Cultura Latina, da Sociedade Paranaense, a Academia Paranaense de Poesia, da SEBRA também, que é uma Academia Brasileira de Educação, e de algumas outras entidades literárias que eu gosto muito, aprendo muito com as pessoas com quem a gente convive. E aqui em Maringá, eu sempre disse assim, tive um privilégio muito grande, porque por meio da academia eu convivi com grandes escritores e com os fundadores, os pioneiros de Maringá, que participaram também e tiveram a sua história interligada com a história da academia. Então aprendi muito com essas pessoas, eu sou o que eu sou hoje, com a herança que eu tenho dos meus pais de conhecimento, Uhum. da maneira como que eles me criaram e com a convivência com essas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conviver. Ai, que delícia de ouvir. Vocês também acharam? Eu achei maravilhoso. E como eu disse anteriormente, você vai falando, eu vou fazendo minhas sinapses aqui, né. E no podcast a gente ama dicas. Você foi falando, a gente já pode aproveitar algumas dicas sua. Mãe, de repente você que está aí com uma situação com o seu filho, na fase ali da adolescência, até mesmo infantil também, com uma dificuldade de aprendizagem, dificuldade de comportamento, olhar para essa criança e buscar uma estratégia,
de autorregulação, que foi o que você encontrou. Você se autorregulou escrevendo. escrevendo. Aquela agitação se transformou em palavras. E dentro da terapia, a gente fala que uma das atividades mais proveitosa e de autoajuda é a escrita, porque eu Uhum. organizo meus pensamentos e transformo em palavras. E tem muitas pessoas que não conseguem falar com o outro. Tem pessoas que não conseguem, de repente, em busca de um profissional da área de terapia ou, de repente, no religioso, alguém que ele consiga falar, transformar em palavra verbal. Então, se utilizar esse momento da escrita, talvez não vai sair um texto no primeiro momento, sai Sim, uma palavra, sai de repente um risco que não sai nenhuma palavra, sai só uma garatuja naquele momento, mas ali você está expressando sua emoção e organizando os seus pensamentos. sim, um momento de introspecção também, né, e é uma questão de burilar mesmo, né, o Uhum, teus pensamentos, tentar colocar no papel, e quando você tenta organizar o pensamento, fazendo uma síntese para escrever algo, inclusive textos menores, como é a trova, o haikai, é um trabalho bastante grande de entendimento pessoal também, né. uhum, E muitas pessoas falam: "Nossa, eu sou uma pessoa prolixa, eu não consigo resumir ou falar com poucas palavras o que eu estou querendo passar", mas é um treinamento, sim. né. E na literatura a gente sempre fala também, é um clichê até, de que 80% é suor, né. Uhum, 20% ali de inspiração, o resto é suor, é treinamento, é uhum, dedicação, né, é o escolher palavras, mudar palavras, fazer muitos rascunhos. E eu também aprendi a estudar dessa forma. Lendo, eu não conseguia gravar muito conteúdo, escutando quase nada. uhum, Então, eu escrevia e passava limpo de novo 2, 3 vezes, escrevendo. Eu quase que decorava o movimento da mão uhum, ao fazer um texto. Então, para as provas, né, eu entrei na faculdade, no curso de agronomia, e passei da metade do curso, amava, é um curso, assim, que eu acho apaixonante, mas tive problemas familiares uhum, e acabei deixando o curso, porque era integral, né, o curso de agronomia, uhum, e depois parti para o curso de pedagogia, foi o primeiro, e uhum, depois para a área de letras. E no curso de pedagogia, tinha muitas provas que você tinha que fazer, às vezes, 5, 6 folhas ali, sim, descrevendo a situação, e então tinha que ler muito, sim, né. E também os seminários, foi quando eu comecei, além de escrever, a escrever me ajudou a organizar os pensamentos, sim, como você falou, uhum. e os seminários, o curso de pedagogia me ajudou a me soltar, Uau, porque era obrigatório você fazer isso. ok, Então eu sempre fui uma pessoa bastante tímida, né, escrever era mais fácil do que falar. sim, E o curso me ajudou muito nesse sentido, bom, também a me soltar um pouco mais, e a falar em público num seminário, né, uhum, sim, enfim, você tendo que fazer, você vai e faz, né. isso, aham, E aprendi uma das minhas professoras do curso de pedagogia é colega hoje da Academia de Letras. uau, E quando eu estava muito mal, inclusive quando eu tive o câncer, uhum, ela me mandou uma frase que eu nunca esqueci, eu falo para vocês. Ela falou assim: "Filha de Deus, levanta e vai". E é isso que a gente tem que fazer. isso, Com medo, sem medo, uhum, com facilidade, com dificuldade, uhum, vai, sim, né, vai. uhum, A tem aquela história também, né, de que você dá o passo, Deus dá o caminho, é mais ou menos é, isso? isso, Você dá o aham, passo, Deus dá o caminho, né. aham, E assim a gente tem que fazer. Eu queria ser, escritora, queria ser, na verdade, agricultora. Agricultora, assim, eu sabia que isso estava, porque ia herdar essa atividade. sim, Então tá na família e eu iria ter que aprender a fazer isso. uhum, E tô na agricultura há mais de 30 anos, exatos 32. Mas o que eu queria ser? Arquiteta. uau, Ah, passei em segundo lugar no vestibular de arquitetura da UEL e também por problemas familiares não consegui fazer. uhum, Então a vida me tirou de um caminho e levou para outro. Aí a resignação, a resiliência, vamos fazer o melhor daquilo que a gente tem, né. uhum, isso,
Então, nem sempre a vida nos possibilita fazer aquilo que nós sonhamos. Certo. Então, eu acredito que nós temos que aprender a amar aquilo que a vida nos deu e aquilo que a gente faz. Perfeito. Amando o que você faz, se apaixonando por aquilo, você faz bem feito. E é o que eu tenho pregado e me condicionado a fazer sempre também. Perfeito. Olga, o que me chamou atenção, como eu digo, né, estou sempre ali fazendo a minha sinapse, elencando, porque daí eu vou falar aqui o que a gente faz. Quando a gente está num papo, a gente usa Hã, muito a nossa memória de curto prazo. Você vai falando, eu vou memorizando e já vou interligando com informações que está aqui no meu cérebro para poder retornar. E isso a gente pensa como a memória de curto prazo, para que a comunicação flua. sim. E você falando sobre isso, 2 pontos que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, a questão da oratória, que você falou ali, né, que com a Hum, leitura, com o desenvolvimento, até porque, quando você me disse, me lembrou de um relato que eu ouvi hoje, de uma acadêmica, e quem de nós, nesse período de né, da academia, não tem esse sofrimento para expor todo aquele conhecimento teórico que é denso, uhum. sintetizar e transformar, né, nas palestras, nos simpósios, nos encontros que tem próprio da academia. Nesse momento a gente meio que trava, eu travava muito também. Então, nesse momento, a gente precisa trabalhar a nossa emoção, Sim. organizar os nossos pensamentos, Respirar fundo. respirar fundo e ir com medo mesmo. Sim. Vai gaguejar? Vai. Vai esquecer metade do texto? Talvez. Mas vai desse jeito mesmo. É. E vai É o seguindo, né? treinamento, né. Treinamento. O curso de pedagogia, com essa exigência de seminários em todas as disciplinas, ele me deu a base, mas aí eu também fiz cursos de oratórias. Eu, na verdade, eu fiz 3 cursos de oratória, um de 6 meses, isso é importante Sim. você faça, né. Depois acabei sendo convidada a primeira secretaria que eu assumi foi a Secretaria da Mulher, em 2012. Aí você já tem que fazer alguns discursos, você tem que fazer, algumas falas, entrevistas, tem que ir com medo mesmo, como você Isso. falou. E depois, por ser escritora, sempre estar envolvida com a cultura, que é outra paixão, não só a literatura, mas música, teatro, dança, enfim, a Arte. cultura, a arte, para mim, ela realmente humaniza e eu sou apaixonada por vários segmentos artísticos, né. E aí eu fui convidada para ser secretária de cultura, fiquei 2014, 15, 16. Eu tenho orgulho do trabalho que eu realizei nesses Uhum. 3 anos, criei a Festa Literária Internacional de Maringá, que, assim, é o meu filho mais precioso, Maravilhoso. assim, e ali também mais ainda, eu tive que me desenvolver nesse sentido, mas era mais uma fala, entrevistas, reuniões, né, que eu tinha que presidir. Uhum. Mas na Secretaria da Mulher, que eu voltei a assumir em 2025, eu comecei a fazer muitas palestras, falando sobre a violência contra a mulher, o que a secretaria tem de possibilidades de ajuda a Uhum. essas mulheres, toda a rede de proteção existente em Maringá. No ano de 2025, nós realizamos 75 palestras. Eu e a Sheila de Almeida, que nós colocamos como palestrante oficial da secretaria. Então, nessas palestras também a gente tem que saber não só falar, mas Uhum. enquanto está falando também identificar as pessoas que estão te ouvindo, Isso, os sentimentos, isso. algumas, assim, se emocionam, Uhum, você logo percebe que passaram por algum tipo de violência, uhum. e a gente já sabe durante a nossa fala quem vai nos procurar depois. Sim. Porque sempre, em todas as palestras, 3, 4 pessoas nos procuram depois para dizerem: "Nossa, eu passei por isso. Uhum, Eu tive ajuda, eu não tive ajuda, o que que eu posso fazer? Ainda estou passando". Então são experiências que, além da gente ter que saber falar, tem que saber ouvir. uhum, Ouvir com muita paciência, a aquele problema que a mulher está enfrentando, para poder saber orientar, né. uhum. Então são 2 coisas que nós temos que trabalhar durante a vida toda, saber ouvir e saber falar. Falar, Muito mais perfeito. ouvir do que falar, é Exatamente. importante, né. E é o que eu tenho falado muito, sabe, Olga, porque muitas vezes as pessoas estão sedentas de falar.
Mas, ao mesmo tempo, elas não estão com paciência de ouvir. E se eu quero falar, significa que eu quero ser ouvida, mas no mesmo momento eu também preciso ter a escuta. E aquela escuta ativa, de eu estar Sim, percebendo o que você está falando e interagindo dentro de mim e fazer uma comunicação, senão fica um monólogo também, né, que a ideia não é essa, diálogo não é um monólogo. Outro ponto aqui da sua fala também, a questão da flexibilidade, porque daí você comentou ali, né, toda essa sua trajetória linda profissional que você tem, e essa situação que você disse que teve de saúde, a questão do câncer. E para você lidar com essas situações positivas ou não tão positivas na vida, não vou nem pôr negativa, porque são situações que aparecem e a gente tem que enfrentar, né. sim. Elas não são tão positivas naquele momento. Você precisa ser muito flexível, muito maleável. Como que você lidou nesse momento aí mais sensível da sua vida com a questão do câncer? É, até tô tomando água aqui sempre, porque o meu câncer foi de pulmão, então às Ah, vezes eu fico com falta de ar à medida que eu falo. Então, durante as palestras eu sempre estou tomando água. aham. Não foi fácil, porque inclusive foi um ano, 2024 foi, eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida. A minha mãe estava, assim, já no finalzinho da vida, com Alzheimer, vinha tratando há muito tempo, e eu me candidatei a vereadora em Maringá. Não consegui fazer campanha, porque o meu marido descobriu um câncer, nele, Hum, em julho, ele operou no finalzinho do julho. Não deu 10 dias depois da cirurgia dele, eu descobri que eu estava com câncer no pulmão. Então, assim, até fazer os exames também, foi um susto muito grande, porque imagino. essa palavra, ela ainda é ouvida muitas vezes quase como uma sentença de morte. Você fala: "Meu Imagino. Deus, câncer, vou morrer". Aí você pergunta: "Quanto tempo eu tenho?", né. Eu acho que talvez é a primeira pergunta, assim, que a gente faz para o médico: "Meu Deus", né. E então ele operou de um câncer em julho, eu operei no dia 1º de setembro. Então, até lá fazer os exames preparatórios para a cirurgia. Então já sabia que era, não Uhum. precisou nem fazer biópsia, era um câncer, e operei, tirei quase metade do pulmão esquerdo, e ok, porque algumas pessoas você só tem 2 opções quando você descobre um câncer. Uhum. Ou você, ficar em casa achando que você vai morrer no dia seguinte, tornando psicossomáticas todas as suas dores, porque a gente Uhum. começa a pensar e Uhum. tudo na tô piorando, voltou, não Uhum. voltou. Aí eu decidi trabalhar, e a minha terapia maior é essa. E quando a gente, cuida dos outros como que eu fazia, até abril agora na Secretaria da Mulher, você esquece dos seus próprios problemas, né. Uhum. E tem uma coisa que está na Bíblia também, que fala que quando você enxuga lágrimas dos outros, você não tem tempo para chorar. Uhum. Então, assim, eu tinha 2 opções, ou viver ou me entregar. Eu escolhi viver. Que lindo, que Em bom. quanto tempo? Não sei, né, o médico disse que eu estou curada, mas, faz 1 ano e meio só, né, da Uhum. cirurgia, espero que não volte, acredito nisso, Sim, aham. mas só Deus sabe quanto tempo de vida a gente tem. Sim. Enquanto houver vida, vamos fazer o melhor, procurar fazer o bem para as pessoas também. Viver, eu poderia estar, assim, com as condição financeira que eu tenho, algumas pessoas falam: "Por que você trabalha tanto? Uhum. Podia estar viajando, vai para a Oh, Europa, vai delícia. conhecer outros lugares". Mas, assim, o que me faz bem é isso, saber que eu estou sendo útil, saber que a minha vida está valendo a pena. Então eu decidi por isso, viajar quando dá tempo eu vou. Você vai, né, vai também, Eu né, vou faz também, né, tudo um mas pouquinho. não é a minha prioridade, Prioridade. né, Aham. não é a minha prioridade. E assim, sabe, Olga, você falando, é tão gostoso de ouvir, por quê? Porque a gente vê que é vida real, né, é prática, Sim, é lidar com as adversidades. Tem embate a vida vai ter sempre. não, Então para não é você fácil para ninguém. exatamente. Para você que está em casa, de repente passando por uma situação séria como câncer, que eu penso que deva ser muito assustador mesmo, né, esse diagnóstico, ou de repente uma outra situação, porque não dá para a gente medir, ah, de repente o câncer é mais complexo do que uma discussão com o filho que é adolescente. Não, porque a sua emoção naquele momento, ela é tensa, ela está dentro de você. O detalhe é você saber lidar com essa situação, independente do que ela seja. É difícil? É, ninguém está dizendo que não seja, mas apesar de ser difícil, há soluções.
porque na realidade não é só o que acontece com a gente, é como a gente interpreta aquilo ali e a nossa resiliência, como sair daquela situação. Porque cicatrizes emocionais todo mundo vai ter. Quem não tem suas dores, seus traumas da infância? Quem não tem seus traumas de ontem ou até de hoje, de manhã mesmo, que acontece no dia a dia? Mas a gente precisa ser resiliente nesse momento. Mas a gente entende também que tem pessoas que está tão sensível que até para ter esse olhar, essa compreensão que precisa sair também é difícil. Então quem está ao lado precisa ter um olhar também mais acolhedor. Você provavelmente teve uma família, teve um amparo, teve uma rede também de apoio nesse momento, acredito. É, a família sempre ajuda, né. Eu senti É. muita falta da minha mãe, porque ela faleceu no ano seguinte. Mas ela já, né, com Alzheimer, estado já, vegetativo, eu senti muita falta da minha mãe, mas é o que a gente tem, né, e você Uhum, falou tudo, o problema todo mundo tem, uhum, e depende do jeito que a gente encara esse problema, e também do jeito que muitas vezes se perdoa, porque perfeito. errar a gente erra sempre. Uhum, E eu vejo também, você falou de filhos, né, uhum, eu vejo que eu errei muito com as minhas filhas, tento uhum, acertar agora com os netos. Porque eu sempre fui muito exigente comigo uhum, mesma, como eu te falei, com as pessoas, e fui com as filhas. uhum. E aí eu falo: "Meu Deus", só que não adianta eu ficar também, me remoendo aquelas coisas que fiz ou deixei de falar. "Ah, não, podia ter sido mais amiga, podia ter sido", eu fiz aquilo que o que eu conhecia, o meu Isso. conhecimento, a minha maturidade, fui mãe aos 20 anos, Uhum, ela me permitiu fazer. isso. Então a gente também tem que se perdoar, se permitir chorar. É, Tem dias: "Não, não, 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 hoje eu vou ficar em casa", não quando a gente bate o ponto, que não dá não muito tem para como. fazer isso, né. Uhum, Mas em alguns momentos você também se permitir: "Hoje eu não estou bem, uhum, não quero conversar, quero ficar em casa, ou uhum, quero ficar na frente da televisão". Eu até ri esses dias que eu falei: "Olha, quando eu não estou muito bem, e eu quero ficar sem reflexão muito grande, sem pensar na vida, sem filosofar, aí eu vou assistir os doraminhas". mais uma. Ah, porque aí eu vou assistir, tô adorando as séries, coreanas. Uhum, Tem algumas muito boas que também nos fazem refletir, mas geralmente servem para você passar o tempo, uhum, sabe, sem pensar muito, às vezes uma comédia romântica, faça isso também, né. exatamente. Faça isso. E a leitura sempre ajuda, sempre falo isso, já fiz muitas palestras também em escolas, falando da importância da leitura e para a produção literária, né, nos Uhum, estudos, em qualquer profissão, sim. né, Uhum, que você vai, exercer, você precisa de algum vocabulário, você sim. precisa do entendimento do ser humano, então a leitura ela te propicia, muito isso também. Não é porque eu sou da academia, não, não, mas a gente tem que falar também, que é imprescindível a gente ler. Hum, Então no meu tempo livre, ou estou vendo também uma série, ou eu estou na fazenda, ou levando os netos, quando eu não estou trabalhando também na fazenda, mas a leitura é não só uma necessidade, mas um passatempo também. Ou escrevendo, às vezes eu faço uma poesia, um conto, uma trova num momento, em que eu estou nervosa, às vezes eu faço isso. tá certo. Se algum problema está me remoendo e eu não consegui dormir, algumas vezes eu vou para o computador e escrevo. Faço um Ok. texto, aquilo também você coloca aquela emoção no papel e faz Uhum, daquela emoção um texto bonito, uma poesia que vai ajudar até outras pessoas. Me exato. ajudou ao escrever e pode ajudar outras pessoas. Quem vai ler. É. Nós temos uma amiga, não vou falar o nome dela aqui, mas que ama também o dorama, tá vendo? Ó, encontramos uma pessoa que Ah, também que gosta. E o interessante, assim, você foi falando, eu fui colocando em escalas aqui o que você foi falando. Quando é um momento que você não quer nem olhar para aquilo que está te angustiando, você vai para o dorama, né? uhum. Fuga. Momento em que você precisa ressignificar, vai para a fazenda, vai fazer algo que o corpo movimenta. A hora que aquilo já resolveu, você vai para a escrita. Então, olha o caminho lindo que você percorre para se autorregular.
Isso que é interessante, é você descobrir. Vai ser a mesma ação que a Olga faz? Não, Não. mas talvez para você seja ir para debaixo do chuveiro, de repente seja você ir para debaixo do cobertor, ou de repente fazer uma caminhada. O detalhe é você Uhum. descobrir. E você descobrindo o que te autorregula, você de certa forma também está ensinando para os seus filhos ou outras pessoas que estão próximas a você também, a encontrar como se autorregular naquele momento de nervoso, de angústia, porque todos nós vamos ter. A que a gente precisa trabalhar é essa autocontrole, né. Eu preciso trabalhar como que eu vou ressignificar, reorganizar toda essa emoção dentro de mim. Vai ter hora que eu vou gritar? É óbvio que vai ter hora também, porque eu sou ser humano também, mas Claro, o mínimo possível. sim, Porque se eu grito hoje, amanhã eu grito de novo, no terceiro, quarto dia eu já não estou gritando, já estou indo para uma ação prática. Então eu preciso ir aprendendo a me frear para não chegar a isso, que a gente vê tantas violências, né, tantas situações, cenas de violência. sim. É. Ô Olga, você falou um pouquinho aí a questão ali do seu trabalho na Secretaria da Mulher, e algo que a gente até tinha falado um pouquinho antes de iniciar aqui a nosso episódio, é a questão da segurança da mulher do sítio. Fala um pouquinho, né, da zona rural no geral, né, não só o sítio. Fala um pouquinho sobre isso pra gente também, que eu acredito que seja Uhum, muito importante para a pessoa que está assistindo, seja na cidade ou no campo. Eu sim. acho interessante. Luz, né, eu comecei muito cedo a fazer a gestão da propriedade, porque o meu pai não teve filhos homens. Hum, Então, assim, foi quase que uma coisa obrigatória para ele, porque geralmente, quando se tinha, principalmente italianos, hum, espanhóis, né, uhum, o filho homem era aquele que iria cuidar dos negócios. Então eu fui muito cedo, e naquela época, há 32 anos, nós não tínhamos muitas mulheres fazendo isso. uhum, Era um estranhamento muito grande que eu causava quando entrava numa oficina mecânica, por exemplo, com uma peça de trator, de colheitadeira, que eu estava levando para consertar. Todo mundo parava e ficava olhando. E eu percebia que na cooperativa, por exemplo, sou cooperada da Cocamar, as mulheres não entravam geralmente. Elas ficavam no estacionamento, dentro dos carros, esperando o marido ir lá, que tinha que assinar um documento ou fazer algum negócio. E elas eram conhecidas como a esposa do fulano de tal. uhum, Isso muito com um trabalho de valorização da mulher no campo, feito pelos sindicatos rurais, uhum, quanto pelas cooperativas, foi mudando ao longo desse período, de 2005 para cá. uhum, Então mudou bastante, não tanto, mas já assim mudou muito em relação a 30 anos. E as mulheres, muitas delas que eu conhecia, que moravam nas propriedades rurais, tinham uma dependência muito grande dos maridos, até para vir para a cidade fazer uma compra uhum, e ir ao médico, elas dependiam dele porque não dirigiam. uhum, Então vinham quando com o marido, quando ele podia trazê-lo. Então ela também não tinha uma liberdade de fazer alguma coisa só dela, porque ele estava sempre junto. uhum, O homem a levava para o mercado, levava de volta. Então, se essa mulher estivesse sofrendo violência, dificilmente ela podia pedir ajuda, inclusive, uhum, porque a pessoa que a agredia estava uhum, sempre ao lado dela. E no sítio, é muito distante, muitas vezes, uma casa de outra, um sítio de outro. Então a mulher fica muito isolada, é difícil pedir socorro. uhum, Na cidade, se você está sofrendo ali num momento, eh, em que está acontecendo a violência, uhum, você liga aqui em Maringá, que inclusive tem a Guarda Civil Municipal, você liga 153, muito rapidamente, muitas vezes com menos de 10 minutos, a a guarda está lá, Patrulha Maria da Penha. E uhum, não, a guarda, ela recebe, inclusive quando existe o botão do pânico, ele é acionado e ele é acionado na Guarda Civil Municipal e a patrulha que estiver mais perto, a viatura, uhum, ela é acionada, não só a Patrulha Maria da Penha, qualquer uhum, viatura que estiver mais tá, perto daquele endereço. Então, ela tem um atendimento muito rápido, e isso não acontece no campo. uhum, Então, o que a gente tenta fazer, inclusive como políticas públicas para mulheres, é tentar
chegar a essas mulheres? Uhum. Pelo menos levando palestras, levando a ela números de contato Uhum. e quais são as possibilidades, porque a gente também considera que a informação pode salvar vidas. E temos percebido que, na maioria das vezes, a mulher identifica um tapa como violência. Então, a violência física, ela é muito clara, Sim. mas a violência patrimonial, a violência psicológica, Uhum. ela é dificilmente percebida. Então, às vezes, tem uma mulher, e você que trabalha com isso, sofrendo violência há anos, Uhum. e no sítio isso pode ser mais grave, né, que ela está longe, né, ali da cidade, longe de acessos de socorro, de uma rede de proteção, Uhum. ela passa anos sofrendo abusos psicológicos, verbais, e sofrendo, vai entrando em depressão, Uhum. não vê saída, está lá isolada, não sabe dirigir, depende inteiramente daquele homem. Uhum. Então, é uma situação mais difícil quando a mulher sofre violência, é mais difícil ela sofrer violência no campo do que na cidade. As saídas são mais difíceis para ela. Uhum. E no caso, né, uma pessoa que está passando por uma situação assim, qual a dica que você daria para essa pessoa nesse momento, Olga? Você que tem esse Hum, conhecimento, né, dentro dos conhecimentos que você tem. a primeira dica é nunca se calar, procurar ajuda, Uhum. porque o silêncio não vai ajudar em nada, só ajuda o agressor, ela vai Isso. continuar sofrendo a violência, nada vai mudar se a mulher não pedir ajuda. E aqui em Maringá, nós temos uma rede de proteção bastante eficiente. Nós temos o CRAM, que Uhum. é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, com psicólogas, assistentes sociais. Uhum. Nós temos uma casa-abrigo, para onde são enviadas as mulheres com risco iminente de morte. Uhum. E lá nós recebemos as mulheres e seus filhos. Uhum. Aqui em Maringá tem a capacidade para 8 famílias por vez. Uhum. Então, ela fica lá até poder sair com segurança, até Uhum. ter as medidas protetivas, até ter o botão do pânico, Uhum. até que o marido, ou ex-marido, Uhum. agressor, tenha saído da casa ou a gente arrume um outro lugar para ela ir, um Uhum. aluguel solidário, às vezes a casa de familiares, muitas vezes em outros estados, que a gente Uhum. leva essa mulher, e possa dar a ela um recomeço. Uhum. Então, a mulher aqui em Maringá, ela tem toda essa rede de atendimento imediato para quem está Uhum. sofrendo violência, mas também nós temos um programa que visa o protagonismo dessa mulher, até temos um projeto que criamos no ano passado, que é Mulher Protagonista, Uhum. com mais de 3.000 vagas de cursos para essas mulheres se profissionalizarem, poderem ter um recomeço, Uhum. aprenderem um ofício ou se aperfeiçoar naquilo que já fazia. Uhum. E a gente tem os feirões de empregabilidade. Então, preparamos a mulher e oferecemos, junto com a Agência do Trabalhador, possibilidade de um emprego, de um recomeço. Tem ainda, do governo do Estado, que nós repassamos um auxílio, que é o programa Recomeço, justamente, Uhum. que chega até uns 800 e poucos reais para que ela também tenha, além do aluguel, além de um trabalho que a gente vai oferecer, algo para ela se reestruturar. Uhum. Então, nós tem possibilidades, o que ela tem que procurar ajuda. E mesmo antes de querer tomar uma atitude, que Uhum. muitas vezes é nesse momento que ela corre mais perigo, Isso. que ela vá no CRAM, vá lá, Hum. converse com a assistente social, com a psicóloga, para ajudar a entender a sua situação, Uhum. quais são as saídas, para que depois ela possa tomar uma atitude. É claro que no ato ali, quando ela estiver sofrendo violência, tem que chamar a polícia. Uhum. Aí é o 190 da Polícia Militar ou Uhum. 153 da Guarda Civil Municipal. Mas existe ajuda. Uhum. Primeiro, se não quiser procurar, converse com uma amiga, com uma Sim. irmã, com Aham. a mãe, né? E nesse momento a gente tem que falar para a amiga, tem que falar É. para a mãe, não julgar, Uhum. ouvir, acolher, dizer só, conte comigo, Uhum. dar o ombro. Aham. Não adianta ficar fazendo muitas perguntas também, que muitas vezes a mulher é revitimizada ali nesse momento e ouve, às vezes até da mãe, perguntas como: o que você fez? Exatamente. O que você falou para ele ficar nervoso? Né? Uhum.
há sim nessa sociedade em que a gente vive, uma tendência a culpar a mulher por tudo. Se o filho tem problema, é a mãe que foi culpada, que não educou direito. Se o marido, a espancou quando ela chegou, é porque ela não soube ficar quieta, quando viu que Uhum, ele estava nervoso. Enfim, se acha sempre um motivo para culpar a mulher, e nós temos que mudar isso, uhum, começando a ensinar as crianças, né. uhum, Temos que mudar, porque a mulher nunca ela é culpada. Ela uhum. pode sim ser uma pessoa Sim, irritante, pode, é sim, característica. ser E humano. ele tem a opção de se afastar, de pedir o divórcio, Uhum. jamais É verdade. de agredir. Uhum. Então, a mulher não é culpada quando ela recebe agressão. O culpado é o agressor. Exatamente. Ô Olga, e você falando isso, eu penso assim, como eu trabalho ali dentro das funções executivas, a gente tem a Hã. questão ali da autorregulação, né. O que que a nossa sociedade, eu acredito que não seja nem só brasileira, eu acho que é geral se a gente pensar na questão do f da figura feminina. Eu Sim. não vou dizer que não existam homens que tenha esse papel também, eu estou dizendo que é um número maior da mulher. Não, nós estamos generalizando, né, mas é Isso, claro que é. tem as suas especificidades. O que que acontece? Nós mulheres somos correguladora do outro. Então, o marido chegou estranho, nossa, ó, pessoal, fica quietinho porque o pai hoje não está bem. O que que a gente acaba, educando e reproduzindo? Eu vou ficar calma, porque eu ficando calma, eu não vou irritar mais ainda ele que está irritado, ao invés dele aprender que ele precisa controlar a emoção dele para chegar e ter um convívio familiar saudável, funcional, não vou nem usar a palavra saudável, funcional. Então, nesse momento que eu Exatamente. estou fazendo isso e ensinando meus filhos a se regularem para conseguir evitar A a explosão. situação, né, aquela situação de conflito, eu na realidade eu estou reproduzindo uma sociedade que a mulher vai novamente assumindo esse papel. Porque o menino, ele vai aprendendo também que o homem pode chegar emocionalmente desestabilizado, e que é o papel da figura feminina de fazer essa parte de corregulação para ele se regular. Vão imputando uma responsabilidade muito grande à mulher, né. Aham, Ela é responsável por tudo e ela é culpada por tudo que não dá certo. E uhum, esse peso, ele tem que ser dividido sim. dentro de casa. As tarefas têm que ser divididas dentro de casa. Caso contrário, ela se sobrecarrega e tem que ter uma força que muitas vezes não Não tem. tem. Hum. Não é porque é um ser humano tanto quanto, e aí é até engraçado, porque nos chamam de sexo frágil e a mulher tem carregado nas costas toda uma estrutura social pesada, pesadíssima, né. Uhum. Para ser uma boa profissional, ela tem que carregar junto toda uma família e uma carga imensamente maior que a do homem, e Hum, ainda tem que provar sempre, todos os dias, que ela é tão boa quanto na profissão, perfeito. né. Se vai ser uma médica, uma advogada, uma engenheiro, o que quer que seja, em qualquer ramo, a mulher está sendo sempre testada. E isso tem que mudar. Perfeito. Aliás, já era hora de ter mudado. Nós estamos na era da inteligência artificial e essas coisas continuam como no início da humanidade, como na pré-história. Às vezes eu falo isso, porque é inadmissível, né, que a humanidade ainda seja movida pelos mesmos sentimentos de lá atrás, ódio, Uhum. amor, paixão, Uhum. Primitiva. vingança, poder, né, Aham. e não acompanhou o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, né. Perfeito. Você que trabalha com isso, né, o desenvolvimento emocional, Emocional. né, Uhum. e até espiritual também, Sim. está Aham. muito aquém do desenvolvimento tecnológico, né. Perfeito. É E a triste isso. e agora eu chamo um olhar para você mulher, mas para você homem também. Porque Hum. muitas vezes, como nós estamos dizendo, que a ideia nossa aqui não é culpar ninguém, é só não romantizar. Mas você percebe que você tem um comportamento, que você precisa da sua mãe, da sua filha, da sua esposa para se autorregular, comece a assumir essa função na sua vida também, porque você vai se desenvolver com isso e ajudar a sua família, a sua filha ou uma sobrinha. De repente você não tenha filhos, você tem uma sobrinha, mas você tem alguém na sua família que você ame, que é do sexo feminino. Então, e para a gente fazer essa mudança não pode ser só nós mulheres, você homem também.
Então, comece a se autoconhecer também. Porque a hora que você perceber: "Nossa, olha, para eu me autorregular, eu preciso ir lá no bar tomar uma dose. Para eu me autorregular, eu preciso chegar em casa e minha mulher está calminha, porque se ela estiver nervosa também, a gente vai ter atrito". Então comece a observar. E agora eu não vou focar só em homem, porque existem mulheres assim também, que às Sim, vezes não consegue se autorregular e depende do homem para essa autorregulação também. Então o correto é ambos. A gente aprender que o outro vai ter dia que vai estar ruim e tudo bem, porque isso é um momento esporádico, o que não pode se tornar isso é uma rotina, de sempre um ser o corregulador do outro. Então dá uma olhadinha aí para sua família, para sua organização emocional, da sua família, sua rede de apoio. E falando em rede de apoio, Olga, me veio uma outra situação também, porque estar apaixonado é tão bom, né? É é muito bom, maravilhoso. muito bom. E o que que acontece quando as mulheres, principalmente, eu não vou generalizar para a mulher, porque para o homem também acontece. Sempre vai ter um que vai para o lado do outro. A maioria é a mulher que vai para o espaço do homem, mas existe também. Mas esse que vai para o espaço do outro, o que que acontece? Ela deixa toda a rede de apoio antes dos problemas acontecerem. Então, estou naquele Uhum, momento maravilhoso, perfeito, então não tenho mais contato com as minhas amigas, eu não tenho contato mais com a minha mãe, não tenho mais contato com o meu pai. Não é que eu os deixei de amar, eu continuo amando, mas eu sim. estou num momento tão maravilhoso que eu quero curtir, tá tudo bem, mas não abandone essa sua rede de apoio, porque se essa pessoa for uma pessoa boa, perfeito, você vai voltar gradativamente para essa família. Mas se essa pessoa não for, você vai descobrir tarde demais que você deixou sua rede de apoio também. Então, dá um olhar para isso, você principalmente está começando aí, aproveitando aquele momento gostoso da paixão, que é maravilhoso, curta cada segundo, mas Uhum, leve junto com o seu sistema límbico, que a gente fala, né, coração, mas a gente pensa ali, é o sistema límbico, que é nosso cérebro mesmo. Leve ele sim. junto com o seu córtex pré-frontal, que é a sua razão, que é todas as informações que você tem. Não é olhar o outro como um vilão, mas apenas se proteger. E você vai ampliar, se der certo, com uma pessoa do bem, você só vai ampliar redes de apoio e rede familiar, e o amor ele só vai se difundir mais ainda, não é isso? Agora, se você vai se isolando, você fica no espaço do outro, onde você se torna uma pessoa frágil e as consequências, ela é danosa, ela é prejudicial, que talvez a pessoa não consegue nem sair dela, né, infelizmente, né. Ah, eu estou adorando essa conversa com você, Luz, estou aprendendo muito, muito também. Que bom, Obrigada pelo convite. eu E que a Cleo aqui agradeço. também é espetacular. Obrigada. Você falou tudo. A mulher vai perdendo um pouco da sua identidade quando isso acontece, nesses casos, né, específicos, Uhum, e esse isolamento vai tornando a mulher muito vulnerável. E a agressão, ela não começa geralmente na agressão física, ela começa nesse isolamento. uhum, Ele dizendo que a mãe dela não gosta dele, então ele não vai lá, ela também não vai porque ele não vai. E: "Ah, aquela amiga não faz bem para você, ela fica falando mal de mim para você", e ele vai isolando essa mulher do seu círculo, como você falou, da uhum, rede de proteção dela, e ela vai ficando cada vez mais dependente emocionalmente também, porque a dependência que segura a mulher num relacionamento abusivo não é só a financeira, uhum, é a dependência financeira e a dependência emocional, e esse isolamento vai tornando a vida dela um tanto mais perigosa. E quando parte, começa por isso, uhum, depois para agressão emocional mesmo, psicológica, quando chega na violência física, ela já está afastada da família há muito tempo. E aí ela perde, inclusive, a coragem de contar, muitas vezes, para a própria família. sim, Passa anos sofrendo violência, escondendo as manchas com maquiagem ou não saindo de uhum, casa, negando a própria violência, arrumando desculpas pela atitude do companheiro, e é terrível. Então, realmente é o que você falou. Por mais que a gente esteja apaixonado e queira uhum, ficar com aquela pessoa o tempo todo, uhum, não pode deixar de uma convivência mínima com amigas, com a sim, família, com a irmã, com a mãe. Isso é muito importante, até para que ela mantenha
um mínimo de individualidade, a sua identidade. Isso é bom para os dois, né? Uhum. Porque é claro que um casal ele se une, né? Uhum. E diante da fé se torna uma pessoa só, Sim, mas não pode ser totalmente dependente do outro. sim. Tem que ter coisas que façam em separado, né? Uhum. Até como momentos também de autorregulação, é isso? Como Isso, você aham. fala, né? A gente não pode trilhar apenas o caminho do Caminho outro, tem que trilhar juntos, lado a isso. lado, Uhum. mas não é o caminho Caminho do do outro, outro. porque ninguém vive para a gente, ninguém vive as nossas angústias, né? Só nós que sabemos. Então, essa rede é imprescindível. Você falou exatamente tudo que a mulher precisa fazer quando se apaixona. Ai, que bom, E não obrigada. ficar cega, Não né? ficar Não cega, ficar cega. cega, surda e muda. É. Olga, agora para a gente finalizar, você falou lá a questão de viagem. Gente, quem me conhece sabe o É. quanto eu sou apaixonada por viagem. Se eu pudesse e o dinheiro Ah, desse, como diz a brincadeira, né, eu vivia voando, mas e a gente tem uma mala aqui, Olga, e nessa mala tem uns pensadores. Eu vou pedir para você pegar poxa, uma mala. uma E bonita e essa bonita, você mala. viu a nossa mala? Olha que É. mala linda. Já passou por diversos lugares pelos adesivos aí, né? Eu vou pedir É. para você pegar aleatoriamente um desses papeizinhos. Ah, Aí você vai ler. vamos Ao lá. ler, você vai dizer o que é essa fala, porque pode ser um pensador filosófico, pode ser citação bíblica, não sei exatamente o que vai vir para É. você, mas o que essa frase se conecta em você. Gente, é da Organização Mundial da Saúde. Não há saúde sem saúde mental. É corpo e mente, né? Tem que estar interligado aí. Eu tenho trabalhado mais a minha saúde mental do que a física. A gente tem que cuidar das duas coisas, né? Uhum. Não dá, elas não andam em separado. E se você não tiver saúde mental, a física fica prejudicada também. As duas coisas. Eu estou precisando fazer um exercício, me disciplinar com relação a isso também. Já fui atleta, fui uma ótima jogadora de handebol, Uau. já fiz jazz, né, um pouco de sapateado, de balé clássico, mas há muito tempo eu estou sedentária, mas eu passo para você que está nos assistindo aí. É necessário que a gente cuide da saúde física e da saúde mental ao mesmo tempo, né? Perfeito. Para ser um ser humano pleno, né? Viver plenamente. Mente. Isso aqui já serviu Ai, você viu? serviu de um ensinamento muito grande para mim. Ó, foi Eu tô para mim essa ótimo. frase, viu? Foi para mim. Ou algo interessante é isso, a gente tem feito essa experiência e sempre tem a ver com a pessoa se identifica com as Ó, frases, ela é sua, tá? Olga, agora para a gente finalizar, você fala com o público, algo que talvez eu não tenha perguntado e que você acredita, fala assim: "Olha, eu pensei nisso, eu queria falar sobre isso", agora fique à vontade para falar com o público. Fale das suas redes sociais também, como entra em contato com você, né, de repente a pessoa que queira o que você quiser das suas redes sociais, fique bem à hum. vontade para falar com o público agora. Não, eu gostaria sim, se você tiver interesse de me conhecer um pouco mais, de conversar, trocar experiências. O meu Instagram é Olga Maria Agulhon. O e-mail é muito fácil também, só não tem o Maria ali, é olgaagulhon@hotmail.com. A gente sempre aprende muito, acredito nisso, a troca de experiências é muito enriquecedora. Então, se quiser conversar comigo dessas 4 temáticas assim que eu mais amo e que eu entendo, que é a produção rural, né, a atividade no campo, principalmente a agricultura, mas também de educação, né, que já fui professora, de cultura e do trabalho de políticas públicas para as mulheres, converse comigo. Essas 4 temáticas são as temáticas em que eu sempre trabalhei na vida e vou continuar trabalhando, e são as minhas grandes bandeiras, né? A valorização do homem do campo, que eu acho que é muito, muito necessária. O agricultor é muito desvalorizado atualmente no Brasil, e a proteção às mulheres são primordiais, nós precisamos mudar isso, e eu trabalho incessantemente para que isso aconteça. Quiser conversar comigo, então, ao Instagram, Olga Maria Agulhon. A gente vai colocar depois aqui. Uhum. Olga, a gente
vai te dar uma lembrancinha para você lembrar do nosso podcast. Eu não sei se você já está seguindo, na caneca tem o QR Code, que você ao acessar, colocar o celular, ela já leva você para a página do nosso podcast, Ai, que Conversas que Cuidam da linda. Mente. Espero que Oh, meu Deus, e eu havia te falado que eu faço coleção de canecas, né. mais uma para coleção. Amo canecas. Nas viagens eu sempre trago um do lugar, que é uma maneira de contar Eu também. histórias, né, as canecas Sim, contam aham. histórias também. E aqui, conversas que cuidam da mente, conversas importantes, né, Luz? Aham. Cuidar da mente. E aqui você colocou que os episódios são disponíveis pelo YouTube, Pelo né, casal YouTube, canal oficial, isso. e tem um Estamos Instagram também, aí sigam, gente. São conversas que importantes, né, que realmente cuidam da mente e nos fazem pensar de uma forma um pouco diferente. É um aprendizado muito grande. Adorei participar. nós também, Espero que vocês tenham gostado tenho de ouvir a certeza. nossa conversa e sempre que quiser me chame, viu? Chama Adorei, sim, perfeito. adorei. E muito Pessoal, obrigada pelo presente, lindo. por nada. Foi maravilhoso ouvi-la, não foi? Vocês gostaram? Porque eu amei. Valeu a pena cada segundo. Pessoal, como eu sempre digo para vocês também, né, nós temos aqui a Cleo, que é a nossa intérprete de Libras. Você fazendo trabalho, palestras, oficinas, podcasts, qualquer evento que envolva a comunicação, acessibilidade em Libras, entre em contato com a Cleo, vai ter aqui também Hum, o Instagram dela, entre em contato comigo também, eu repasso para ela, porque nós precisamos levar essas informações para a pessoa que precisa, seja ela surda, seja ela cega, seja ela autista, seja ela que não tenha nenhum um laudo, não importa, essa comunicação ela é importante para todos nós. A gente fala de emoção, de comportamento. Aqui também vou deixar meu Instagram, Luz Librasport. Lá a gente coloca alguns cortes aqui do nosso episódio. Lá eu falo também sobre comportamento, sobre emoção, sobre funções executivas. Compartilhe esse episódio, que eu tenho certeza que vai contribuir com a vida de alguma pessoa que você conheça, que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Curta e vamos fazer uma rede de apoio. E assim como nós falamos aqui o tempo todo, né, de rede de apoio, como é isso é importante a importante. gente ter quem ouvir, né, pessoa que tem conhecimento, que vai agregar na sua vida e na vida de uma pessoa que eu tenho certeza que está aí no seu pensamento. Muito obrigada e até o próximo episódio.